Boa noite, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa, Centro Espírita André Luiz. É um prazer estar aqui para falar com vocês e trazer um tema da doutrina espírita que eu escolhi: Espiritismo, doutrina consoladora. Na minha visão, tem muito a ver com o momento atual que estamos passando, ou mesmo que estejamos já perto de encerrar, para trazer para todos nós o quanto essa doutrina traz de consolo, de esperança, de motivação para todos nós. Mas antes de efetivamente entrarmos no assunto da palestra, quero fazer um convite a todos os que frequentam a Casa André Luiz, todos aqueles que nos assistem, que possamos estar contribuindo para a campanha SOS Comunidade de Maceió. Essa campanha visa atender as nossas comunidades carentes que nessa época com certeza estão passando maiores dificuldades do que nós. E para aqueles que desejarem contribuir, aqui embaixo no link que está passando aqui, para todos poderem participar, o valor é de cada um, é aquilo que nós pudermos doar, e tudo vai ser revertido em cestas básicas para diminuir, para mitigar a fome dessas criaturas que estão necessitadas. Então eu conto com a colaboração de todos nós para que a gente possa ajudar e auxiliar esses irmãos. Então, como eu disse, o nosso tema, Espiritismo, doutrina consoladora. Ora, o que é consolar? O que é consolar e o que é consolação? Consolar é exatamente o ato de auxiliar. É auxiliar, é amenizar as dores, os sofrimentos das pessoas, quando a gente sabe que alguém precisa de algum auxílio, está passando e vivendo uma situação não muito adequada, e a gente pode levar um alívio. Então, aliviar, amenizar, diminuir as dores através da nossa presença, da nossa palavra, muitas vezes da nossa palavra. A nossa palavra muitas vezes é suficiente para isso. E o que Jesus nos fala acerca disso? O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, e eu peço permissão para todos para ler, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz no capítulo 6, o título do capítulo é O Cristo Consolador. E ele traz duas mensagens que têm tudo a ver para que nós possamos desenvolver esse tema de hoje à noite. O primeiro subtítulo do capítulo é O Jugo Leve. Então prestamos atenção nas palavras de Jesus. Como Jesus traz uma proposta para nós de consolação e de esperança. Então ele fala assim: Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. E esta passagem está em São Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30. Olha só, quando Jesus diz assim, ele se coloca na posição de dizer assim: Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Isto é, uma palavra de consolo. E eu vou estar à tua disposição para lhe levar algum alívio, algum auxílio. Jesus não promete aqui nesse momento que ele vai resolver o problema de nós, o nosso problema. Ele nos promete nos aliviar, ele nos promete nos auxiliar. Ele traz uma proposta consoladora. Não é consolador ouvir alguém dizer: pode vir até mim, vem até mim que eu estou à tua disposição. E nós sabemos que muitos sofrimentos que existem no mundo, as necessidades, as vicissitudes, todos esses sofrimentos aqui na Terra são passageiros. A doutrina espírita, que é uma doutrina não apenas consoladora, é uma doutrina de esclarecimento, ela nos faz ver, através dos seus postulados, o quanto nós estamos aqui na Terra apenas de passagem. Que este momento que nós vivenciamos aqui na Terra é um momento passageiro, porque nós somos espíritos imortais. Isso a doutrina espírita nos esclarece. Ela nos mostra que nós estamos aqui para vivenciar certas situações. E claro, a doutrina espírita tem vários princípios e um deles vai nos mostrar que aquilo que vivenciamos aqui na Terra, além de ser passageiro, são decorrentes das nossas próprias ações, das nossas próprias escolhas, porque somos espíritos imortais. E a outra passagem desse texto do capítulo é o Consolador Prometido, que está aqui dito no Evangelho.
Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-ei, porque permanecerá convosco e estará entre vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Essa passagem está em São João, no capítulo 14, e os versículos 15, 16, 17 e 26. Então, quando a gente lê essas passagens de Jesus, a gente já percebe o quanto ele se coloca à disposição para nos auxiliar, para nos aliviar, e ele promete a nós, além de ele estar à nossa disposição para nos aliviar, ele promete enviar um outro Consolador, que é o Espírito de verdade. E ele ainda dá uma outra visão para todos nós, que vós tê-los-ei até o fim dos tempos, isto é, esse Espírito Consolador, quando vier à Terra, e no caso ele já veio, vai permanecer conosco. E não é consolador saber que nós podemos contar com o Pai de amor e bondade em todo o tempo, porque Jesus colocou para nós que Deus é Pai. Ele mudou aquela perspectiva de um Deus vingativo, de um Deus que castiga, de um Deus que era até cruel, um Deus Pai. E é muito bom saber, e é muito consolador saber que nós temos um Deus Pai. Mas poderão me perguntar, por que se apoia o Espiritismo em falar que ela é a doutrina consoladora, que esse Consolador prometido por Jesus está aqui junto com o Espiritismo? Então é bom a gente relembrar alguns princípios que a doutrina espírita nos traz. Esses princípios estão desde o Livro dos Espíritos e em todos os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns, no livro Céu e Inferno e no livro A Gênese. Em todos eles nós vamos encontrar, em alguns mais uns do que outros, mas vamos encontrar esses princípios que norteiam e que são postulados básicos da doutrina espírita. Eu vou citá-los e depois nós vamos comentá-los. À medida que nós vamos comentar, nós vamos ver o quanto traz essa ideia de uma doutrina consoladora, de uma doutrina de esperança, de uma doutrina que nos motiva a caminharmos sempre para adiante. O primeiro princípio da doutrina espírita, o primeiro postulado básico da doutrina espírita é baseado em Deus. Deus soberanamente justo e bom, Deus amor, justiça e caridade. É um dos atributos da divindade que a doutrina espírita traz para nós. E não é bom saber que Deus, ele é soberanamente justo e bom? Não é importante que nós tenhamos essa consciência disso? Outros princípios básicos. Imortalidade da alma. Olha só, nós termos a certeza que nós, ao fim da vida, vamos apenas passar de um estado para outro. A imortalidade da alma, nós vamos sobreviver, o que vai ficar é o corpo. Comunicabilidade dos espíritos com o mundo corpóreo, isto é, a doutrina espírita ela foi fundamentada e codificada por Allan Kardec, baseada nas comunicações da espiritualidade para conosco aqui. Esse é um princípio importantíssimo. Pluralidade das existências. Ora, nós somos espíritos imortais, então dentro daquilo que a doutrina espírita trouxe, através de experiências que o Kardec vivenciou, que nós temos diversas vidas, são as vidas sucessivas, porque numa existência só, ficaria difícil de cumprirmos todo o nosso programa de aprimoramento, de evolução. Pluralidade dos mundos habitados. É só ver que o próprio Cristo disse, há muitas moradas na casa do meu Pai, que não apenas o mundo habitado. E a lei de ação, a lei de causa e efeito ou ação e reação. Essa lei também está em todos os momentos da nossa existência, nós estamos vivenciando de uma forma ou de outra esses princípios e principalmente essa ação e reação. Então, vamos falar um pouco mais de Deus. Olha só, como eu disse antes, um pouquinho antes,
Jesus trouxe para nós a ideia de um Deus Pai e amor. Jesus se reportava a todo instante: eu sou um com o Pai e o Pai é um comigo. Isto é, ele estava sempre em comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus, a doutrina espírita, que trouxe para nós o cristianismo redivivo, ela nos faz relembrar isso a todos os instantes. Nós temos que buscar a Deus. Nós somos quais filhos pródigos, né? Que desviamos do nosso caminho. Por que diz assim, se Deus existe, por que deixa acontecer tantas as coisas equivocadas, tantas coisas de sofrimento e de desgraça? Ora, porque Deus nos criou simples e ignorantes, porém nos dotado de livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é com que faz com que nós possamos fazer nossas escolhas, e decorrente das nossas escolhas equivocadas, nós nos afastamos do Pai. Ora, todo pai amoroso que quer que o seu filho se torne uma criatura de bem, todo pai amoroso que quer fazer o seu filho se transformar numa pessoa de boas qualidades, ele vai disciplinar o filho. É natural isso, que todos os pais amorosos disciplinam seus filhos para que se torne uma criatura do lado do bem, uma criatura que exercite as morais, as virtudes, que busque praticar as verdadeiras virtudes, para que seja uma pessoa benquista na sociedade, seja uma benquista na família. Os pais fazem isso, disciplinam seus filhos. O que é disciplinar seus filhos? E podando os males, os vícios, os defeitos que os filhos possam apresentar. E Deus, nosso Pai, que nos deu o livre-arbítrio, permite que nós possamos fazer as nossas escolhas. Porém, Ele, através das escolhas equivocadas que nós fazemos, Ele vai nos disciplinar, colocando a sua lei, a lei de justiça. Porém, a lei de justiça desse Pai amoroso é também de amor e de caridade. E é importante que a gente entenda o que é isso, lei de amor, de justiça e de caridade. A justiça, porque Ele é justo para com todos, e amor, porque Ele é amoroso o tempo todo e Ele nunca desampara seus filhos. E quando Ele coloca que quando a gente está muito equivocado, Ele nos dá outras oportunidades de outras existências para repararmos, para retificarmos a nossa caminhada, para retificarmos os nossos erros e termos a oportunidade de fazer melhor. E aí eu pergunto, e isso não é consolador? Não é consolador saber que o nosso Pai amoroso, mesmo sendo justo e a sua justiça sendo a perfeita, mas Ele nos dá diversas oportunidades de repararmos o nosso erro? Ele nos permite começarmos de novo, de onde erramos, de onde paramos? Isso é consolador, isso é esperançoso, isso é motivador para a nossa caminhada evolutiva. Imortalidade da alma. Deus nos fez simples e ignorantes, porém Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Que imagem e semelhança é essa que nós podemos compreender? Deus é espírito, Deus não tem corpo, Deus não tem matéria. Então Ele nos fez em espírito a sua imagem e semelhança. Não é o corpo físico que é a imagem e semelhança de Deus, é a nossa essência, é o que nós somos, o ser pensante que nós somos, princípio inteligente que nós somos, que é o espírito. Então nós somos imortais, tais como Ele nos criou. E por isso que nós temos, através dessas escolhas equivocadas, ter diversas oportunidades de recomeçar e temos diversas existências, que é a pluralidade das existências, que são as vidas sucessivas. E é bom lembrar que é consolador saber que nós não morremos. É consolador saber que o nosso corpo nosso espírito vai se despojar do nosso corpo. O nosso corpo vai ficar ou cremado, ou no caixão, no cemitério normal, não importa. Ali quem está é o corpo, é a vestimenta, é como essa vestimenta que eu tiro todos os dias, toda hora eu mudo de vestimenta, à noite eu mudo de vestimenta, na hora eu tomo banho eu mudo de vestimenta. O corpo, nas diversas sucessivas, vai sendo adequado às necessidades evolutivas que eu tenho de vivenciar na Terra, as experiências necessárias para o meu aprimoramento, para o meu crescimento. Então eu vou deixando quantas vestimentas eu possa ter, à medida que
nas minhas existências solidárias umas com as outras, eu tenho necessidade de reparar as minhas situações até chegar à perfeição. Afinal de contas, Jesus disse para nós: sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. E ele falou nessa passagem, quando ele disse assim: amai os vossos inimigos, para nos indicar que o caminho da perfeição passa por um amor ao próximo muito mais profundo do que simplesmente amarmos aqueles que nos amam. Porém, voltando aqui ao tema, uma outra coisa que é consoladora para nós é saber que aqueles espíritos, entes queridos ou pessoas do nosso meio de relação, que não morrem porque apenas se despojaram do corpo físico, que estão no plano espiritual, poderão trazer consolo para nós, trazer um abraço amoroso, mesmo que a gente não sinta perfeitamente, mas alguns que são médios, mais ostensivos, sentem a presença dos seus entes queridos. A comunicabilidade entre os espíritos, a comunicabilidade dos que já partiram para a espiritualidade, para o mundo espiritual, que é a verdadeira pátria espiritual, e trazer notícias, ou então trazer palavras de consolação, palavras de melhoria para todos nós, trazer votos de afeto. Os espíritos que nos auxiliam. Todas as doutrinas cristãs, todas, falam da presença do anjo guardião, anjo da guarda, espírito mentor, não importa o nome, todos nós temos, e eles estão à nossa disposição, desde que nós possamos entrar em sintonia com ele através de uma prece bem sentida, de uma oração, de uma busca de moralidade de nossa individual, para podermos facilitar a sintonia, porque eles, estando mais elevados do que nós, precisam que a gente busque se elevar até eles, para que eles possam trazer a sua comunicação através de alguma forma, ou através de um médium, aqueles médiuns que trabalham nas casas espíritas, que podem trazer mensagens de alívio, e muitas, Chico Xavier é o exemplo, que quantas e quantas mensagens ele trouxe de alívio para todos aqueles, que tiveram essa oportunidade, e outros médiuns, Carlos Bacelli, mais alguns que existem no nosso país, que têm essa facilidade de trazer mensagens de familiares, mas em todas as casas espíritas sempre tem a comunicabilidade dos espíritas através das reuniões mediúnicas, quando existe a necessidade, às vezes até de um acolhimento do trabalho dos médiuns em relação a um espírito que esteja numa fase de sofrimento. Então a comunicabilidade dos espíritos também é um fator de consolação para muitos brasileiros já tiveram mensagens consoladoras dos seus filhos queridos que sofreram um acidente ou algum problema de saúde e que vai retornar à pátria espiritual, ou mesmo outras criaturas que tiveram essa oportunidade. É um motivo de consolação saber que aquele que já foi pode estar nos envolvendo com as suas energias, com o seu amor. E muitas vezes basta que a gente faça uma prece durante o Evangelho no Lar, por exemplo, e lembrar dos nossos parentes que já foram, e nós sentirmos um envolvimento de paz, de harmonia, de carinho. É o nosso ente querido que vem nos visitar, principalmente quando pensamos nele, por exemplo, no dia do aniversário, que seria o dia do aniversário terreno, ou no dia do aniversário que seria do seu retorno ao plano espiritual, ou no dia dos pais, ou no dia das mães. Eles podem estar vindo sim, que a gente entrando em prece, em sintonia, eles podem vir nos abraçar. E é importante lembrar que não apenas esses princípios têm um tanto quanto de consolação para todos nós, mas o fato também de sabermos que existem vários mundos habitados, e não apenas o nosso, é um grande exemplo de quanto Deus ele é amoroso e nos coloca na situação adequada para o nosso crescimento. Então, se o nosso planeta hoje é um planeta de provas e expiações, depende de nós galgarmos melhores vibrações para o nosso planeta e fazermos com que ele se transforme num planeta de regeneração. E nós estamos na transição. O próprio livro da codificação espírita, a Gênese, no seu último capítulo, São Chegados os Tempos, fala que nós já estamos vivenciando esse momento de transição de um planeta de provas e expiações, onde o sofrimento ele é mais atuante, as necessidades de dores são mais atuantes, para um planeta de regeneração. Por quê? Porque se nós estamos num planeta onde a dor ainda acontece,
é porque são decorrentes das nossas escolhas equivocadas. Há mais de 2000 anos o Evangelho está na face da terra. E nós, quando estamos efetivamente buscando o entendimento e a compreensão? Agora, nessa existência terrena. Então aproveitemos essa oportunidade. Aproveitemos essa oportunidade para aprender mais a vivenciar o Evangelho, para que nós possamos ser dignos desse planeta de regeneração. E sendo dignos de planeta de regeneração, possamos continuar fazendo o bem. E um dia transformar o nosso planeta num mundo melhor. E aqueles que aqui já estiveram na Terra, muitos missionários, com certeza já vieram de outros planetas. Ora, o próprio Divaldo Pereira Franco, no seu livro Transição Planetária, e depois no outro livro, Amanhecer de uma Nova Era, através de Manuel Filomeno de Miranda, ele fala da presença de espíritos de outras galáxias vindo auxiliar a Terra nesse planeta de regeneração. Então está aí, assim, a doutrina espírita, através da comunicabilidade dos espíritos, nos comprova que os demais mundos também são habitados. E é importante que a gente saiba disso e a gente se sentir motivado a fazer parte de um mundo melhor. A gente motivado a crescer, a evoluir, a se renovar, a deixar de lado o homem velho que não seguia as leis divinas, para ser o homem novo, regenerado, que vivencia as leis divinas e podermos galgar a um mundo mais elevado, um mundo mais de paz, de amor, de harmonia. E o outro princípio, que é chama de lei de causa e efeito, e muita gente às vezes confunde com lei moral. Não é uma das leis morais. As leis morais são aquelas contidas no Livro dos Espíritos, na terceira parte, as leis morais, mas ele é um princípio da doutrina espírita que se baseia inclusive a lei física da matéria física que a gente estuda na universidade, lei de ação e reação, lei de causa e efeito. Não existe efeito sem causa, não existe efeito sem causa. Então, esse conhecimento dessa lei é muito importante para nós. Quando eu sei que tudo aquilo que eu sofro, que tudo aquilo que eu vivencio, são efeitos decorrentes de plantios, de ações que eu fiz lá no meu passado, e o meu passado pode ter sido nessa própria existência, como pode ter sido numa existência anterior, eu sei que aquilo que eu sofro é justo, está dentro da lei da justiça de Deus. Está dentro da lei da justiça, de amor e caridade de Deus. Então, eu sabendo que eu estou sofrendo por alguma coisa justa, o meu sofrimento não deixa de existir a dor, mas eu tenho uma consciência plena de que ele sendo justo, eu me sinto mais aliviado. Eu sei que quando eu cumprir a minha etapa de, vamos dizer assim, pagar por aquilo, até eu conseguir fazer a regeneração do ato que eu tenha cometido equivocadamente, aí eu vou estar numa situação melhor. Então, o meu sofrimento sendo justo me torna uma pessoa mais tranquila, mais serena em relação ao cumprimento das leis de Deus. Aí eu não serei revoltado, não cometerei nenhum comentário tipo blasfêmia com Deus. Por quê? Porque eu tenho a consciência plena de que o meu sofrimento é justo. E eu sei que é um efeito, é tudo um efeito daquilo que eu escolhi no passado. Todo mundo conhece. Existe uma frase, um ditado popular que diz assim: a semeadura é livre, mas a colheita, essa se faz obrigatória. Então, como disse o próprio Evangelho, diz assim: não se colhem uvas do espinheiro, e não se colhem figos das sarças. Quer dizer, então eu só posso colher figos se eu plantar uma figueira, só posso colher uvas se eu plantar uma videira. Então, se eu só posso colher amor, paz, união, compreensão, tolerância, se eu fizer isso do meu dia a dia. Afinal de contas, Jesus disse assim: ama teu próximo como a ti mesmo. Ora, amar ao próximo como a ti mesmo, Jesus foi tão bom, mas tão magnânimo, que disse assim: não faça aos outros aquilo que não gostaria que vos fizessem. Façais aos outros aquilo que gostaria que vos fizessem. Então, se nós compreendermos essas frases de Jesus, esses exemplos, esses ensinamentos de Jesus, e trouxermos para o nosso íntimo, para introjetar dentro de nós isso, nós vamos começar a ser melhores semeadores. Vamos semear amor, compreensão, tolerância, indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas, porque nós somos falhos também e necessitamos de tudo isso. Nós temos que compreender que temos que ter a humildade de reconhecer que somos todos filhos do mesmo Pai.
E sendo os filhos do mesmo Pai, temos que procurar viver harmoniosamente, amorosamente uns com os outros e amando ao próximo. Esse é o caminho que devemos fazer. Então, esses princípios da doutrina espírita já nos trazem um quê de consolação, um quê de alívio, de entender que pela imortalidade da alma, de sabermos que não vamos morrer, que não vai acabar, que não vai encerrar aqui na vida presente, simplesmente porque o nosso corpo fenecer. Ora, as árvores fenecem e normalmente elas já deixam o seu fruto antes, o seu fruto é uma semente e já faz nascer uma outra árvore da mesma espécie, e assim acontece no ciclo da natureza. O nosso corpo fenece, essa matéria orgânica do nosso corpo, ela é incorporada no universo, e o nosso espírito está livre na erraticidade para depois buscar uma nova etapa. É importante saber disso, é consolador saber disso, que nós não vamos morrer e que vamos ter a oportunidade de visitar nossos parentes que aqui deixamos. Vamos ter a oportunidade, dependendo da nossa conduta, dependendo do nosso mérito, e aí vem o mérito. Jesus disse: a cada um será dado de acordo com as suas obras. De acordo com esse merecimento que adquirimos, teremos a oportunidade de vir visitar nossos parentes, aquelas pessoas que amamos, que são laços também que a gente tem que lembrar o seguinte: as verdadeiras afeições, elas são eternas. Essas afeições não se morrem. Então, sabendo disso, não é consolador saber que a gente pode rever nossos amores, nossos afetos? Ora, se nós não tivéssemos uma imortalidade da alma, se nós não tivéssemos diversas oportunidades de termos vidas aqui, o que seria? Que esperança nós teríamos de ser felizes? Como nós poderíamos ser felizes se tivéssemos a concepção e fosse verdadeira que após a morte seria o nada? Que felicidade nós buscaríamos? A verdadeira felicidade que nós buscamos é exatamente essa, de podermos um dia estarmos todos juntos. E a doutrina espírita nos mostra, nessa escalada evolutiva, que um dia todos nós estaremos juntos. Nós caminhamos a passos lentos até hoje, afinal de contas, só de Evangelho de Jesus na humanidade terrena já tem mais de 2000 anos, e nós não sabemos quantos milênios nós temos como espíritos, o quanto já tropeçamos, o quanto já caímos, o quanto já nos levantamos de novo, nós não sabemos, mas sabemos que temos uma caminhada evolutiva, destinada à perfeição, e quando formos perfeitos, felizes. O próprio Cristo nos assegurou isso. E quando Jesus esteve entre nós, ele disse uma outra frase, ele diz um outro ensinamento, que é importante que a gente não esqueça, que ele disse assim: meu reino não é deste mundo. Quando ele estava lá entregue a Pilatos, e Pilatos o interrogando, ele falou isso: mas meu reino não é deste mundo. O que isso significa? Que significa que para entendermos e compreendermos as lições de Jesus, é necessário que entendamos que o reino dele, esse reino de amor, de paz que ele trazia e ele transbordava para todos, não é deste mundo planeta, enquanto provas e expiações. O planeta de provas e expiações ainda não é digno do reino de Deus, do reino de Jesus. Por quê? Porque ainda há muitos males, nós ainda cometemos muitos erros, às vezes crimes, transgressões às leis de Deus e às leis humanas. Então o reino de Deus não está aqui. Pois é, meus amigos, como o reino de Deus ainda não é deste mundo, cabe a cada um de nós trabalharmos através da nossa renovação, como eu falei aqui há um pouco atrás, de transformarmos o nosso homem velho que nós somos em homem novo, um homem renovado, regenerado, para trazer a regeneração ao nosso mundo, trazendo a regeneração ao nosso planeta, ele continuar na escalada evolutiva, com a humanidade terrena evoluindo, e um dia também ser um mundo feliz. Aí sim, o reino de Deus, o reino de Jesus que ele falou, também será deste mundo. Então é importante nós compreendermos isso. E através dessa compreensão de que o reino dele não é deste mundo, é que nós vamos compreender todas as anomalias que acontecem aqui na Terra, todos os sofrimentos, e vamos compreender as bem-aventuranças que Jesus falou. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é tão sábio, a codificação do Allan Kardec, que ele colocou no segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo: meu reino não é deste mundo, para que, com o descortinamento desse entendimento, desse esclarecimento, possamos
compreender melhor todos os capítulos que vêm a seguir. E depois ele coloca para nós que além do reino dele não ser deste mundo, que ele também falou que há muitas moradas na casa do meu Pai, onde ele descortina que outros mundos e outras moradas também existem essa vida, e algumas melhores e outras mais primitivas do que a nossa, né? E depois ele vem e coloca para nós a lição do entender que nós temos diversas existências, quando diz assim que ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. E a partir daí sim, ele entra na bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os misericordiosos. Como entender, né, que bem-aventurados os aflitos, se não entendêssemos que o reino dele não é deste mundo? Como entender que os que sofrem aqui na terra serão felizes lá, se não entendêssemos que o reino de Deus não é deste mundo? Então são essas bem-aventuranças que vão nos trazer a consolação da alma, de sabermos que tudo que nós vivenciamos aqui na terra, tudo é passageiro, tudo é temporário, tudo é uma etapa. É como se eu fosse fazer uma viagem para um outro lugar, levasse na minha bagagem apenas aquilo que é necessário para eu viver naquele lugar, mas tem uma hora que eu tenho que retornar. Então eu estou aqui na terra como um passageiro, eu tenho a bagagem necessária, que é meu corpo, e o ambiente necessário para que eu possa progredir. Nesse ambiente necessário para que eu possa progredir está a minha família, a minha escola, o meu trabalho, as buscas que eu encontro de amigos e reencontro de amigos, as sociedades onde eu busco e encontro amigos, porque é ali onde eu tenho o meu ambiente de progresso espiritual, ambiente de progresso, de desenvolvimento do meu espírito para a imortalidade, para a perfeição, para a angelitude que um dia todos nós vamos chegar. Então é consolador saber que os ensinamentos de Jesus, explicados de uma forma mais profunda pelo Espiritismo, nos trazem consolação, nos trazem motivação, nos trazem motivo de trabalharmos, de não desanimarmos das dificuldades da vida. Que tenhamos sempre a certeza que Deus, nosso Pai, nunca desampara seus filhos. E a doutrina espírita mostra isso bem claramente. Porque Jesus disse lá no evangelho dele, qual é o filho que pede pão e o pai dá pedra? Ora, se um pai humano não vai fazer pelo seu filho algo que não seja ótimo para o seu filho, que seja bom, que seja melhor, incluindo educação e tudo, ainda mais o pai. O Pai amoroso e justo vai nos dar aquilo que é necessário para o nosso crescimento. Então é necessário que nós compreendamos toda essa concepção que Jesus trouxe para nós e que essa doutrina espírita nos traz através das explicações de todo o mundo, inclusive de explicar de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, por que vivenciamos isso. São perguntas que a humanidade sempre fez. De onde viemos, né? Ah, eu vim do meu pai e da minha mãe. Sim, o meu corpo veio. E eu, que penso, que tenho qualidades, que já vem às vezes com defeitos ou com algumas qualidades. De onde eu vim? Onde vem meu espírito? Então a doutrina espírita traz isso para nós. Aonde vamos? Para onde vamos? Identificamos que nós não vamos morrer. O que fenece, o que acaba, o que termina, que perde a vitalidade, que perde os fluidos vitais é o corpo, mas o espírito está lá, retornando à verdadeira pátria, a pátria espiritual. Então é importante identificarmos isso, identificamos, nos sentirmos consolados por essa doutrina de Jesus, consolados por essa doutrina de Jesus, trazida à luz de uma forma mais intensa pelo Espiritismo. E é importante a gente ver que tem outro trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que traz algumas colocações muito importantes em relação a essa ideia de consolação. Quando Jesus não, no caso aqui é o Allan Kardec, coloca para nós, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o capítulo 4 é aquele que não se pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que tem aquele diálogo famoso de Jesus com Nicodemos, né? Quando Jesus fala para ele que em verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí lá nos itens 28 de 18 a 23, Kardec tem um texto que chama assim: os laços de família
fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. E é claro que nós não vamos falar aqui sobre os laços de família, que seria um tema de uma outra palestra, mas vamos falar aqui do finalzinho que tem tudo a ver. Nós não vamos falar aqui dos laços de família fortalecidos pela reencarnação, porque só esse tema daria uma palestra. Mas vamos falar apenas do finalzinho, o item 23, quando Kardec escreveu, peço permissão para ler, é bem curtinho. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para seu futuro de além-túmulo, após aquilo que nós chamamos de morte, né? Primeiro, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Segunda, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceira, a individualidade, aí aqui a doutrina já fala em individualidade do espírito, com a fixação definitiva de sua sorte, segundo a doutrina da igreja tradicional. E quarta, a individualidade com progresso indefinido, segundo a doutrina espírita. E é interessante a gente analisar cada um desses trechos. Olha só, a doutrina materialista fala desse nada. Olha, como seria triste para todos nós, como seria caótico para o mundo, se nós não tivéssemos nada além após a morte. Como seria um mundo totalmente materialista, que tudo se acabasse com a morte? Não haveria necessidade de procurarmos ser pessoas melhores, pessoas éticas, pessoas amorosas. Bastaríamos ser egoístas, cada um pensando no seu. Orgulhosas. Por quê? Porque depois não teria nada, não teria nenhuma noção de vida após a morte. Então não teria uma razão para você ser uma pessoa melhor, ética, pensar no próximo, pensar naquele que necessita de um auxílio, amar aquela criatura que você não conhece. Isso seria um mundo caótico. Então a segunda doutrina panteísta, que é outra doutrina que não traz muito motivação para o espírito. Doutrina panteísta é aquela que diz assim, que tudo faz parte de um todo, todos nós fazemos parte de um todo que Deus está junto manipulando. E Deus tiraria cada partícula de um de nós tiraria desse todo e após a nossa morte regressaríamos para esse todo. Olha que complexo, que complexo. É como se fosse um oceano que alguém, no caso Deus, tiraria um pouco, aí fez alguma ação com esse pouco que retirou, depois retornaria para lá. E depois dali não teria individualidade nenhuma, porque as gotas de água se misturam e não tem individualidade, não tem progresso, não tem nada. Então seríamos nós assim? Claro que não. Então seria também uma doutrina que não nos levaria a ter motivações de amar, de sermos melhores, de sermos pessoas boas, de auxiliarmos uns aos outros. Por quê? Porque não seríamos egoístas também. Aí vem a doutrina cristã das igrejas tradicionais. Essa já é interessante, já traz a individualidade, porque o próprio Cristo nos trouxe a ideia de que nós vamos sobreviver após a morte. Jesus nos mostrou com a sua ressurreição que existe vida após o que a gente chama de túmulo da morte. E após essa morte, nós vamos continuar uma existência. A Igreja Católica nos coloca que tem aqueles que são santos, aqueles que são venerados, né? Então a Igreja Católica já cultua, a Igreja Cristã de uma forma geral já cultua que após a morte exista alguma coisa. Porém, ela não vai além daquilo que são os princípios que a doutrina espírita nos traz. Só que o problema dessas doutrinas cristãs tradicionais é que ela fixa uma certa destinação após a morte. Ou você vai para o céu ou vai para o inferno. Olha que situação complicada. Você que ama a sua família, que ama outras pessoas, após a morte, se for todo mundo bom, vai para o céu. E se não for todo mundo bom? E se não for todo mundo bom? Numa mesma família que tem várias pessoas de diversas características, com diversos caracteres, nem todo mundo é bom. Ora, então nessa teoria, nessa doutrina das igrejas cristãs tradicionais, se nem todos forem bons, uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Ora, como fica o coração de uma mãe, de um pai, que tem o seu filho que se desviou, se tomou nos caminhos equivocados da vida, e esse aí não os acompanha para o céu? Que felicidade haveria
Que consolação teria essa mãe e esse pai e esses membros dessa família se houver uns laços de afeto e de afinidade entre eles, tendo alguém que ficou retardatário. Então, ele não vai além. A doutrina cristã tradicional não vai além. E aí entra a doutrina espírita. Por isso que a doutrina espírita ela é consoladora. Aí fortalece mais ainda a ideia de uma doutrina de consolação, de esperança. A doutrina espírita mantém a individualidade da alma com o progresso indefinido da alma. E esse progresso indefinido da alma, conforme eu já falei mais atrás, quando eu citei os princípios e os postulados da doutrina espírita, através das vivências reencarnatórias, esses espíritos, todos nós somos espíritos nessa caminhada, temos diversas oportunidades que cabe cada um de nós aproveitar melhor, outros menos, outros mais rápido, uma caminhada evolutiva, uma jornada evolutiva em direção à felicidade, em direção ao progresso. E é consolador saber que um dia todos nós estaremos reunidos novamente numa grande família. Esse dia vai depender do andar de cada um, porém, sabemos que um dia teremos condições. Quando o nosso planeta ultrapassar o degrau de mundo de provas e expiações e estiver no planeta de regeneração, na sua fase mais adiantada do planeta de regeneração, há grande possibilidade de a grande maioria dos espíritos já estarem se agregando. Eventualmente, algum espírito pode continuar retardatário? Sim. Mas haverá sempre um dia que esse espírito cansará de sofrer, esse espírito cansará de plantar equivocadamente, esse espírito cansará de ter as suas colheitas um fardo pesado e vai querer retomar uma caminhada, e vai querer renovar a sua maneira de ver as coisas e vai buscar uma compreensão melhor, e nessa hora que ele buscar uma compreensão melhor, ele vai encontrar o amor de Jesus, ele vai encontrar o amor desse Pai amoroso e Jesus com seu imenso amor dizendo: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. E a partir desse momento, essa criatura vai começar a sua jornada novamente. Ou como a outra comparação, como aquele filho pródigo que pediu ao pai a sua herança antecipada e saiu pelo mundo gastando tudo com os amigos de ocasião, e depois, quando ele não tinha mais nada, não existia nenhum amigo. E não tendo mais nenhum amigo, ele foi se empregar no local onde ele dava comida para os porcos, e ele comia da comida para os porcos. Então ele despertou: na casa do meu pai, até os meus servos são mais bem tratados do que eu sou. Vou retornar à casa do pai. E toma o seu caminho de volta à casa do pai. Assim somos nós, espíritos imortais, quando nos equivocamos muito ao longo das jornadas evolutivas, até um dia que a gente vê que na casa do pai até o servo é melhor tratado e retornamos à casa do pai. E é consolador saber disso. É consolador sabermos que um dia vamos todos estar juntos na casa do pai. E aí, nesse dia que a gente estivermos todos juntos na casa do pai, teremos um reino de paz, de bondade, de amor e a implantação do reino de Deus em nossos corações. Afinal de contas, os livros que tem na doutrina espírita nos mostram várias passagens de Jesus, além das contidas no Evangelho, que diz assim: Jesus falava para os seus apóstolos e para aqueles que o buscavam: eu vim para trazer, para implantar o reino de Deus no coração dos homens. E a gente pode encontrar isso no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, Roteiro, e tem outros livros da doutrina, e outros livros da doutrina espírita que trata dessas passagens de Jesus. Crônicas de Além Túmulo, também, de Humberto de Campos. Os livros da doutrina espírita, de uma forma geral, trazem essa ideia, de Emmanuel também, a ideia de que Jesus coloca para nós que Ele quer implantar o reino de Deus no coração de nós mesmos. E é importante que a gente faça isso. E quando nós fizermos isso, nós estaremos, sim, trabalhando juntos o amor, a fraternidade universal, e aí estaremos tendo a concepção de um mundo melhor, um mundo de felicidade e não um mundo de provas e expiações. Mas antes de encerrar, eu quero também destacar alguns textos. Um deles está em Obras Póstumas. Obras Póstumas é aquele livro de várias anotações do Kardec, que ele não chegou a publicar, né? Por isso que é Obras Póstumas, e que os amigos deles compilaram vários textos deles, alguns dariam um livro, outros folhetos, né? E aí um texto que está contido em Obras Póstumas, mas não foi escrito por Kardec, foi ditado por Camille Flammarion,
um discurso que Camille Flammarion fez no enterro do Allan Kardec. Aquela despedida que é feita, né? Então Kardec estava sendo para ser enterrado e aqueles amigos dele, um deles, Camille Flammarion, falou. O discurso dele é muito longo, então no trecho que eu destaco, vem falar exatamente dessa consolação que a doutrina espírita nos traz. Quantos corações já foram consolados por essa crença religiosa? Quantas lágrimas foram secadas? Quantas consciências se abriram às irradiações da beleza espiritual? E é importante eu coloquei esse texto aqui, porque quem conhece um pouco da doutrina espírita, quem conhece um pouco do trabalho do Kardec, codificando a doutrina espírita, quem conhece um pouco depois que o Kardec lançou o Livro dos Espíritos, dos benefícios que o Livro dos Espíritos trouxe à humanidade terrena, principalmente de Paris. Existe uma história que inclusive depois foi contada em filme, adaptada para o Brasil, e no Brasil, quando essa adaptação foi como se fosse na cidade de São Paulo, de alguém que esqueceu um livro dos Espíritos junto a uma ponte e com um bilhetinho: esse livro salvou minha vida, alguma coisa parecida. Uma criatura que ia se suicidar. E depois que, por acaso, que não existe acaso, a gente aprende na doutrina espírita que não existe acaso, encontrou o livro e começou a folhear o livro. Alguém induziu ele a ler o livro e ele começou a folhear o livro e foi folheando e ele desistiu de suicidar. E ele leu o Livro dos Espíritos todo. Depois que ele leu, ele deixou uma carta no ponto onde ele também achou conveniente, que era um ponto uma das pontes de Paris que ocorria muito isso, para que alguém também tivesse a oportunidade de ver aquele livro e de não entrar nesse equívoco maior do ser humano, que é sair da vida, desertar da vida através do suicídio. E esse livro, depois chegou uma carta a Kardec, depois do segundo pessoa que já tinha sido deixado de suicidar, salvo do suicídio pelo Livro dos Espíritos. Então, só esse exemplo aí, vê o quanto essa doutrina é consoladora, o quanto essa doutrina traz de esperança, o quanto essa doutrina traz de suporte aos nossos corações, aos nossos espíritos. E quando a gente lê a Revista Espírita, editada por Kardec, existem muitos e outros motivos disso que o Camille Flammarion está falando aqui. Não apenas dos corações que foram consolados e deixaram de suicidar-se, mas também das dores que foram socorridas pelo Kardec e pela equipe dele, dos sofrimentos que foram atendidos pelo Kardec e pelas aquelas criaturas que faziam parte da Sociedade de Estudos Parisiense. Quantas consciências se abriram às irradiações da beleza espiritual. E aí nós podemos nos colocar nessa situação, porque as nossas consciências se abriram para esse conhecimento, para esse esclarecimento que a doutrina espírita nos traz, a partir do momento que nós buscamos algo mais. Porque a maioria de nós, se não todos, uma boa grande parte, somos oriundos de religiões, de outras religiões cristãs, onde era, digamos assim, que ir à missa ou ir ao culto e estava tudo bem, de consciência tranquila. Mas e a renovação? E a mudança do homem velho para o homem novo? Isso não acontecia em geral. Muito pouco acontece. Mas a partir do momento que a gente conhece a beleza do esclarecimento que a doutrina espírita nos traz, aí nós tomamos a decisão de nos melhorarmos, de nos modificarmos. Nós tomamos a decisão de aprimorar o nosso caminho, de fazer o nosso caminho um caminho melhor, um caminho em busca da verdadeira pátria espiritual, de vivenciar o Evangelho de Jesus, de vivenciar através da caridade, de vivenciar o Evangelho de Jesus em atos e atitudes, pensamentos e ações, e praticar a caridade dessa forma é o que o Evangelho nos convida o tempo todo. E é importante, então, conhecermos esse lado consolador da doutrina espírita, principalmente nesse mundo que está vivenciando as dores, as angústias dessa pandemia. Porque quando a doutrina espírita entra em nossos corações, a primeira concepção que a gente tem sedimentada dentro de nós, que tudo nesta vida é passageiro.
Tudo passa. E falando em tudo passa, o nosso estimado médium Chico Xavier, que já retornou à pátria espiritual, num dos seus momentos de dores, pediu a Emmanuel auxílio da Maria de Nazaré, a mãe amorosa, a mãe amantíssima, e aí Maria de Nazaré mandou um recadinho para ele botar lá na mesinha de cabeceira dele. Tudo na vida passa, tudo passa. As dores passam, as alegrias também passam. Mas tudo passa na vida, porque a vida é passageira. Então, nesse momento assim que a gente vive essas dores, essas angústias, saber que tudo passa, que tudo tem um propósito que Deus utiliza para o bem das criaturas, que tudo tem uma coisa maior que a gente não consegue visualizar, mas que a gente tem que ter a confiança em Deus, que a gente tem que ter a confiança nesse Pai amoroso que nunca abandona os seus filhos, que tudo tem um propósito maior. E aí muitos já dizem, o propósito maior já está aparecendo, a natureza está se recompondo, e tem várias coisas que acontecem de positivo enquanto a dor está ocorrendo. Mas a gente com a consciência espírita sabe que tudo na vida material é passageiro, tudo nessa vida é passageiro. Então é preciso que a gente tenha essa concepção, que essas dores, esses sofrimentos, essas angústias que causam o isolamento social, de ficar trancado em casa, também vai passar. E que nós possamos passar por isso e nos tornarmos melhores, mais solidários, mais amorosos, mais compreensivos com a família e com os outros também. Que nós possamos saber passar por isso. E para finalizar, antes de ir para a nossa prece, para finalizar o nosso tema de hoje, tem mais um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. É bem pequenininho, dessa vez eu não vou ler no próprio Evangelho. Está aqui. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos do Senhor. Quem disse isso foi de Fétri, bispo de Nevers, em Bordeaux, e está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10º, que é bem-aventurados os que são misericordiosos, no item 18, que é um dos itens que fala da indulgência. Tá? E ele termina lá no meio do texto lá do Fétri, essa frase: Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos do Senhor. Fiquemos todos na paz e no amor de Jesus. E vamos então, eu convido a todos para que possamos direcionar os nossos pensamentos até o mais alto. Inicialmente agradecendo ao Senhor da vida pela oportunidade de estarmos neste momento, nesse planeta que nos acolhe, nessa casa-mãe chamada Terra, para vivenciarmos as nossas experiências evolutivas e nos mantermos a cada dia tendo a oportunidade de te agradecer, Pai, por mais um dia, por mais um momento. Mesmo nesses dias tão dolorosos, tão difíceis, aqui nos encontramos, Senhor, saudáveis, cheios de disposição e aprendendo contigo e com o Evangelho de Jesus a amar, aprendendo a conhecer melhor o ser humano, aqueles que estão à nossa volta. E agradecidos também estamos a Ti, Jesus querido, Tu que és o guia e mestre de toda a humanidade terrena. Sabedores que somos, que Tu estás sempre ao nosso lado, principalmente quando Te buscamos. Como Tu mesmo dissestes, vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados e aflitos, e eu vos aliviarei. E nós nos entregamos em Tuas mãos, querido amigo Jesus, pois sabedores somos que Tu vais nos abraçar amorosamente, vai nos renovar as nossas forças, vai nos renovar as nossas energias, vai nos fortalecer, vai nos amparar. Que o Teu amparo, o Teu imenso amor permaneça em nossos corações, que nós possamos aprender contigo, que sois brando e humilde de coração, a sermos melhores a cada dia, e sendo melhores a cada dia, possamos vivenciar o Teu Evangelho em todos os instantes, em todos os momentos. Que a luz do Teu Evangelho nunca se apague em nossos corações, que nossos passos possam estar sempre levando o lume dessa luz aonde formos. Fica conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.